Este é o devocional da Igreja Presbiteriana da Lapa, Fé, Esperança e Amor. Em Lucas 22, de 7 a 13, está escrito: Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará o espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazeis os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Estamos iniciando uma nova semana e no final dessa semana nós também celebramos a Páscoa. Sabemos que, assim como o Natal é uma data importante para o cristianismo, a Páscoa tem uma relevância ainda maior. Nós lembramos da morte vicária de Cristo na cruz, cumprindo assim a sua missão, e veio a este mundo para padecer na cruz em nosso lugar, mas no terceiro dia, no domingo de Páscoa, ele ressurgiu dentre os mortos. O que eu quero chamar a sua atenção nesse texto que eu acabei de ler é que Jesus está na sua última semana antes de ser levado à cruz na cidade de Jerusalém. Muitas coisas acontecerão nessa última semana. Mas o texto diz que chegando o dia dos pães asmos, ele dá ordem a dois de seus discípulos, Pedro e João, que comecem os preparativos para a Páscoa. E dentre os preparativos, precisava ser encontrado o lugar onde a Páscoa deveria ser celebrada. Então eles perguntam para o mestre: onde o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa? Jesus explicou: observem um homem que estará entrando na cidade e ele estará carregando um cântaro de água. Seguem esse homem até a casa deles. E ali vocês vão perguntar para o dono da casa: onde é o aposento onde o mestre comerá a Páscoa com os seus discípulos? O texto diz que tudo transcorreu como Jesus havia determinado. O que eu aprendo nesse texto é que Jesus está no controle de todas as coisas, até mesmo para celebrar a Páscoa com os seus discípulos. A última Páscoa, antes da sua morte, o Senhor Jesus está demonstrando estar no controle de todas as coisas. Mas há uma questão muito importante nesse texto. A palavra que me chama a atenção aqui é preparação para a Páscoa. Para que nós celebremos a Páscoa de forma correta, nós também devemos nos preparar. Eu sei que estamos vivendo um tempo difícil, uma época em que nós nunca vivemos, pelo menos a minha geração nunca experimentou isso, diante da epidemia, da pandemia, por que não dizer, do coronavírus, estamos impedidos de sair, de nos reunirmos nas igrejas, para os nossos cultos, por exemplo, o culto das 7 palavras. Muitas igrejas corais realizam cantatas de Páscoa. Nós dessa vez celebraremos a Páscoa em casa. Mas você sabia que a primeira Páscoa que foi celebrada ainda lá no Egito, no momentos antes do povo ser liberto das garras de Faraó, ela foi celebrada também dentro das casas, porque na instituição da 10ª praga, o Senhor determinou também que o povo celebrasse a Páscoa pela primeira vez. Passava-se o sangue nas vergas e nos umbrais da porta. Todos deveriam fechar a porta e celebrar a Páscoa dentro de casa com seus familiares. Então, nós podemos criar, sim, a oportunidade com a nossa família de lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, de celebrar a sua morte, mas principalmente a sua ressurreição, e celebrarmos a Páscoa com os nossos discípulos. Jesus estava querendo celebrar a Páscoa com seus discípulos antes de ir para a cruz. Ele então ordena aos seus discípulos: vão preparar a Páscoa. E tudo aconteceu como ele havia estabelecido. Prepare-se nessa semana em oração, lendo textos da palavra de Deus, os evangelhos, sobretudo os últimos episódios que Jesus fez nesta última semana antes de ser levado à cruz. Prepare-se com sua família para celebrar a Páscoa do Senhor Jesus. Deus te abençoe e abençoe a sua família em nome de Jesus, a razão da Páscoa,
o Cordeiro Pascual, que tira todo o pecado do mundo.